pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. E eu sou Romulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar um pouquinho mais da Palavra de Deus. A galera chegou cedo, a galera já está comentando aqui na barra de comentários. Já vou aqui passando para vocês. A primeira a chegar foi o canal chamado Ovelha Amarela. Gente, vocês são muito criativos na hora de criar o user de vocês. A Ovelha Amarela comentou: sempre assisto as aulas depois, mas hoje tenho o privilégio de assistir ao vivo. Que legal, que legal. Amém. Comenta aí seu nome. Fala. Ela seja bem-vindo. Comenta aí seu nome, Ovelha Amarela, para a gente te identificar e gravar. Sossô tá aqui mais uma semana com a gente. A paz dos amados professores, a paz apoiadores. Hoje estudaremos sobre essa mulher incrível, Esther, mulher forte e resiliente. Sim, temos muita coisa para tratar. Infelizmente, eu acho que não vai dar tempo, porque tem muita coisa. Inclusive, eu estava conversando com a Sossô semana passada, se eu não me engano. A gente estava falando um pouquinho sobre o canal Escola do Discípulo, e lá tem uma playlist bem legal sobre Esther. Não tem como a gente falar sobre tudo que o livro aborda, mas esse canal, essa playlist, tem muito conteúdo muito bom ali. Então, se você quiser assistir vídeo de qualidade, conteúdo bíblico de qualidade, eles não são assembleianos, né? São batistas, mas ainda assim tem um apego muito grande com a palavra de Deus. Então, fica aí a invitação para a galera que quiser saber um pouquinho mais dessa história da Esther. A paz, Ovelha Amarela, seja bem-vinda. Você está fazendo aqui, né? Seja bem-vindo. Cadê vocês? Falão, Claudete, Roxana. Roxana, inclusive, comentou no vídeo da semana passada. A gente vai ler aqui os comentários. Ela disse aqui: meu telefone está com 99% de bateria. Que bom, vamos passar um tempinho aqui junto. Você botou a paz, Patrícia, a paz, Emanuele. Emanuele está sumida, falando nisso. Sumidinha. Patrícia Camasso também está conosco. A paz, povo de Deus. Camasso, que não foi. E também está conosco Israel Oliveira. O Israel, ele é nosso apoiador também do canal. E foi ele que enviou as fotos, tanto dessa semana quanto o vídeo da semana passada, da classe de jovens. Já a gente vai passar novamente. Essa semana ele marcou a gente no Instagram. Muito legal. Só botou a paz Israel. Ela confundiu aqui. Mas, enfim. Foi o corretor. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês mais uma semana. Já vou aqui abrir os comentários da aula passada. A aula passada foi uma aula bem legal, foi uma aula muito emocionante, né? Quem assistiu a aula pôde perceber, né? Foi uma aula muito boa mesmo, gente. Ficou marcado na memória. Tivemos aí muitos visitantes, muitas pessoas novas no canal. Inclusive, pessoal, chegamos ao marco de 40 mil inscritos. Palmas para nós, palmas para todos nós. Chegamos aí a esse marco desse fim de semana, início da semana, né? E estamos muito felizes. Para quem não sabe, no canal nós temos o vídeo principal, que é o vídeo dos adultos, e é através dele que estamos aí preparando uma grande surpresa para os nossos inscritos, apoiadores e membros do canal. Então, acompanhe aí as próximas postagens, vai no Instagram do canal Boa Semente, @Boa Semente, @canal Boa Semente, e tem um vídeo muito legal lá que foi feito ontem, foi postado hoje, de agradecimento por esses 40 mil inscritos, para essa nova jornada. Meu pai contou ali um pouquinho da história do canal, da história dele com o audiovisual, e aí é um vídeo bem legal, então assista. Basta entrar lá no Instagram, canal Boa Semente, lá você vai achar vai achar Romo, vai achar meu pai, vai achar todo mundo, e aí vocês vão ter esse acesso mais pertinho. Então, estou falando aqui, a cara do Romo tentando ser discreto ao comer é ótimo. Nada discreto. Olha, Cocada. Romulo é viciado em cocada. Eu falou que é boa, é da mais torradinha. Eu gosto, mas não sou tão fã quanto ele. Ele é fissurado. É isso aí, ó. Então é isso, gente. Vai lá no Instagram, assiste o vídeo, assiste esse agradecimento, comenta, fala um pouquinho de como você chegou no canal, como você conheceu. Vai ser muito importante. Assim que a live acabar, eu vou subir como vídeo e depois eu vou mandar o link desse vídeo que tá no Instagram também para vocês irem lá assistir. Então é isso, estamos preparando aí conteúdos novos, estamos preparando aí
surpresas para o canal como forma de agradecimento por essa nova jornada. É isso, deixa eu abrir aqui o vídeo. A Patrícia Camacho botou aqui parabéns. E essa pessoa tá aqui, ó, vidrada. Ela falou, que garrafão é esse? É água, gente. Tem que se hidratar também. Aqui no Rio é muito calor. Muito quente, muito quente. Então tem que beber água. Bebam água. A pessoa sabe que aqui no Rio... Juliana é bem melhor do que eu em relação a isso, mas eu tô tentando melhorar aí também. Sossô sabe que aqui no Rio, gente, tá muito quente, muito quente, muito quente. De noite tá batendo sensação térmica de 60 graus, então, tipo assim, tá um absurdo. E, inclusive, também outro ponto que eu queria falar é que eu tô com a voz ruim, porque no final de semana, nós tivemos aí uma confraternização na igreja. Quem quiser também acompanhar é a D, senador Camará. Nossa equipe ganhou, inclusive, representando aqui o canal. Equipe Azul ganhou a gincana, ganhou o campeonato. Eu e o Romos ali estivemos na mesma equipe, nós ganhamos, tiveram ali porta na cara, perguntas bíblicas. Então, quem quiser acompanhar, vai estar tudo sendo postado lá no nosso Instagram da igreja também, que foi bem legal. Teve perguntas que caiu lá na parte da piscina, não sei se você reparou, Romo, mas teve perguntas que faziam parte da nossa revista, quando fala ali qual foi o livro que trata a reconstrução dos muros de Jerusalém e tal. Então, quem participou da EBD teve acesso, né, a esse conteúdo. Enfim, foi bem legal. E eu tô aqui com a voz bem ruinzinha, tô sentindo que eu tô um pouquinho... Não é fanha, mas eu tô perdendo fôlego, assim. Então, relevem também. Ó, vou ler aqui os comentários da aula passada. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Deixa eu só avisar aqui no grupo que já estamos online. Pessoal, chegar. Já estamos online. Você está assistindo e nunca participou dos comentários. Assim, que é um pouco competitivo, entendeu, gente? Pouco só um pouco. Eu sou competitiva. Mas ganhamos, é o que importa. Ganhamos. Eu não estava muito confiante, não, galera. Nem eu. Mas deu bom. E aí é isso, ó. Comentários da aula passada. Vamos lá. Roxana Guimarães Maia de Lima, diretamente de Portugal, ela comentou: oi, Polly, aqui Roxana, estou sumida por conta do fuso horário e trabalho. E também as aulas anteriores fui convocada a dos adultos, então assisti mais as lives do seu pai. Mas voltei para a turma dos jovens e estou assistindo a live gravada de vocês. Mas assim que eu conseguir assistir a live, eu vou entrar, com certeza. Obrigada pelas orações, por lembrarem de mim. Beijão, fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe vocês e esse projeto maravilhoso. Que legal, Roxana. Estamos sentindo a sua falta. Abandonou a gente para dar para os adultos, mas a gente quer você de volta aqui com a gente na live. Um beijo. Muito obrigada pelo carinho. Ó, Eliésio Júnior comentou: excelente, muito bom. Claudete dos Santos também comentou. Claudete, que é nossa apoiadora fiel. Eu também estou aqui revendo essa aula maravilhosa. Que legal, ela estava na live, depois ela foi lá e assistiu. Sossu também comentou: aula maravilhosa, vale a pena assistir novamente, realmente. Edna da Silva comentou: já dei meu like, muito obrigada. Patrícia Camacho também reviu a aula, botou: eu aqui de novo revendo a aula, que legal. E aí Sossu botou: cadê o Calango? Calango sumiu, gente. Calango tem 2 aulas que ele não aparece, que ele não comenta, que ele não participa, gente. Estamos sentindo falta. Ele comenta bastante a live com a gente. Então, estamos sentindo a sua falta, Calango. Apareça. Mais algum comentário? Rômulo? Algum comentário? Eu? Não. O quê? Sobre o quê? Desculpa. Sobre os comentários. Não. Tá bom. Então, você só botou aqui. Eu comecei assistindo a aula do pastor Júlio César. Exatamente. O canal teve essa virada para EBD. Ele gravava tanto as dos adolescentes e as dos jovens, se eu não me engano. Depois ele passou a gravar só a dos adultos e eu gravava a dos jovens. Isso há muito tempo atrás. Acho que antes da pandemia até. Mas acho que vocês encontram esse vídeo ainda no canal. Aí eu deixei de gravar, entrei pra faculdade, não tive mais tempo. E aí, no ano passado, Lucas e Rômulo retornaram esse projeto. Eu fiquei mais na parte de edição. Lucas casou, né? Não, ano passado ele já estava casado, Deu, né, continuidade à vida de casado, então ele saiu do canal. Teve outras responsabilidades. E aí, eu entrei e comecei a gravar com o Rômulo, né, pra vocês. Enfim, mas muito legal entender um pouquinho sobre como o canal começou, né, pessoal? Patrícia Camacho comentou: eu assisto no ao vivo e depois vejo tudo para estudar. Hoje só assisto, não anoto nada, mas depois eu volto. Que legal, gente. Muita coragem de vocês
assistir a nossa voz aí, ó, 2 vezes. 1 hora de live, depois assiste de novo mais 1 hora. E aí, ó, muito legal, gente. Mas vamos lá, vamos aos slides. Agora nós estamos aqui, esse quadro maravilhoso, que é o time dos nossos apoiadores. Se você quiser fazer parte desse time aqui, ó, estamos tentando preencher esse novo quadro. Se você quiser fazer parte desse time, basta entrar aqui embaixo no box de informações, no link que tem aqui. E aí você vai fazer parte desses apoiadores, desse time de apoiadores. Quem faz parte desse time está apoiando o nosso projeto, que é o nosso casamento. E em troca você também recebe um material didático toda semana. Nesse material você recebe plano de aula, questionário, dinâmica e aprofundamento, além dos slides que a gente usa aqui na live. Então, todos esses materiais são enviados por e-mail. E aí, através do site, você pode fazer esse apoio por meio do cartão de crédito, cartão de débito, né? E também através do boleto. O boleto eu não aconselho tanto, porque se a galera esquece, né, de fazer, o site vai lá e corta, e aí a gente perde o acesso a vocês. Então, eu aconselho que seja no cartão de crédito, ou então procure a gente no grupo do WhatsApp, que também está aqui embaixo, e faça pelo Pix. Tem uma galera aí que faz pelo Pix, que é mais prático, e aí também temos essa possibilidade. A partir de R$5 você consegue fazer esse apoio e estar recebendo esse material. Vale lembrar que não é uma relação de compra e venda de materiais, não é uma relação de troca, né? Por mais que eu fale que em troca você vai receber, não é em troca. É uma forma de agradecimento mesmo, né? A gente fornece esses materiais. Então, é isso, pessoal. A partir de R$5 você já pode receber todos esses materiais. Se você quiser dar mais, né? Deixa Deus te usar. Mas, no geral, a gente é muito grato por todos os tipos de apoio. Seja aqui financeiramente, quanto também as orações. Sei que vocês têm colocado a gente na oração e a gente tem colhido muito desses frutos, tanto financeiramente, através do Apoia-se, tanto né, através das orações também. Então, muito obrigado mesmo. Quando nós iniciamos, nós não tínhamos pretensões de que chegaríamos a esse marco, e nós chegamos e pretendemos, né, continuar crescendo. É isso, muito obrigada. Rômulo, agradecimento. Gente, muito obrigado aí. Bota de novo o slide anterior também. Gente, olha quanto nome tem aí, gente. Muita gente. Enfim, obrigado por fazerem parte disso daí, tá bom? Se possamos, o outro slide também preencher o nome de cada um. A gente combinou, né, de que mesmo as pessoas que não estão mais fazendo parte, continuam com o nome aí, certo? Porque um dia já fizeram. Então, assim, todos fazem parte. Seja você que contribui assiduamente, ou você que não está podendo mais contribuir, a gente entende também. Mas estamos muito felizes também por cada um que por um momento, né, nem que contribuiu uma vez só, pelo menos nos ajudou e faz parte disso, né? Aqueles que também não podem ajudar e ajuda financeiramente, mas ajuda com uma oração, para a gente também é muito importante. Então, ore por nós, ore por essa reta do casamento, é o nosso objetivo, né? Tudo isso aqui é para um objetivo maior, que é o nosso casamento, para glorificar a Deus, né? Para trazer um pouco de conhecimento para vocês. Mas no final, né? Resume-se ao nosso casamento e tem abençoado muito a nossa vida, vocês que têm contribuído. Então, muito obrigado. A gente tem feito, os valores que têm chegado para a gente tem contribuído diretamente para a nossa casa, né? Vale a gente salientar e tem nos ajudado muito nas parcelas. E é isso, vocês fazem parte disso definitivamente. Então, obrigado por cada um que se dispõe a nos ajudar nessa relação que não é uma compra e venda, mas é uma ajuda e a gente, em forma de agradecimento, produz conteúdo para vocês. Então, fico muito feliz. E o programa deve falar agora, né, também da galera que tem marcado a gente no Instagram. Enfim, gente, eu tô muito feliz, assim. Foi a primeira vez que marcaram a gente, pude compartilhar. Enfim, acho que você vai comentar sobre isso. Isso aí, já é a próxima pauta aqui do canal, do início, né, desse vídeo de anúncio, enquanto a galera tá chegando. Gente, temos o quadro Professores em Movimento, e como o Rômulo disse, o Israel, que tá aqui na live conosco, né, ele tá movimentando, eu não sei se ele é líder dos jovens também, mas ele movimenta bastante o Instagram dos jovens, né, deles, e aí mais uma semana ele mandou pra gente um registro da aula dele, ele usando os slides, então os apoiadores também recebem esses slides, eu falei pra vocês, e ali ele falou ali na aula passada que não tem televisão ainda na sala e tudo mais, mas ele transmite através do tablet. Então, não tem desculpa, você pode usar o tablet, você pode pegar esse material e imprimir também, então você pode ter acesso a partir de diversas formas. Então, aí nós temos o registro dessa aula. Acabei tirando print, né, da postagem dele, não tive como salvar, então eu tirei print. E aí ele é a Mocidade Nova Aliança, eles estão ali da Debrais, Bauru, congregação do Jardim Chapadão, ali em São Paulo. Muito legal mesmo.
ver jovens, né, comprometidos com a obra de Deus, que ele parece ser jovem, né, pelo Instagram dele, ele começou a seguir a gente também, então dá uma acompanhada. E aí, muito legal ver jovens ali. E outro ponto muito legal também, que na imagem, se você der zoom, depois vocês podem ir no Instagram deles, é a roupa... Nossa, deixa eu... A Roma tá sem celular, né? Deixa eu ver se eu consigo achar o arroba. Enquanto isso, eu vou falando. Um ponto muito legal nessas imagens é que os alunos não estão só usando a revista, eles também fazem anotações. Então, às vezes, tem aluno que vai para a EBD e não leva caderno, não leva lápis, não leva nada. Só que, gente, escola dominical é uma escola. Você precisa pegar a revista, anotar, usar, abusar da revista. O Romulo tem a revista dele aí que tá só pela graça, tá? Até saiu a capa. E EBD é isso, gente. Mostra. Como sempre, gente. Tá toda despedaçada porque realmente é uso. E aí, se você der zoom na imagem, eu não sei se eles postaram no feed, acho que não, acho que até sumiu. Mas aí você vê os alunos anotando, eu achei isso muito legal, realmente é uma escola. Então, muito legal ver vocês fazendo esse trabalho que... Eu botou aqui. Jael tá aqui comentando com a gente, ó. Sim. Não cheguei nos 30 ainda, tá no nosso time ainda, nos 20, tá nos 20. Então é muito legal ver um jovem ali à frente da classe, trabalhando, mobilizando a turma, né? E aí é muito legal ver que eles também, por parte dos alunos, têm um interesse na lição. Você vê ali que eles estão anotando, estão participando. Então, se você tá assistindo que também quiser fazer parte desse projeto e aparecer aqui no canal, basta me mandar um WhatsApp, basta me mandar a foto de domingo, a foto do registro, que aí você vai estar aparecendo aqui no canal. Muito legal. Jael, que o Senhor continue te abençoando, continue te dando força para estar à frente desse trabalho e que esse trabalho venha crescer cada vez mais. Parabéns por estar aqui aprendendo mais da Palavra de Deus, por estar buscando mais recursos para melhorar a sua aula e assim a obra de Deus sai ganhando. Então, muito obrigada. Era isso que você queria falar, Ron? Era sobre isso. Eu fico muito feliz, gente, porque vai parecer um pouco meio... Como é que fala quando a gente fica repetindo a mesma coisa, né? Eu esqueci a palavra que se dá isso. Mas, assim, é muito legal, sabe? Muito legal ver alguém te marcando e tudo mais. Eu falo, agora, sendo bem sincero assim, Romulo, tipo assim, conheceu a forma como eu penso. É muito interessante, porque a gente produz um conteúdo para vocês e a gente não tem um impacto. Por exemplo, o Jael tá assistindo, ele é professor, né, e tudo mais, só que desse conteúdo que a gente está passando, ele está fazendo o conteúdo dele, usando os materiais que a gente está fazendo para vocês mesmo, e outras pessoas também estão ouvindo, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem um nicho dos professores, às vezes a gente pega aqui, vamos supor, deu no vídeo umas 800 visualizações. Só que dessas 800 visualizações, se forem professores, imagine 800 classes, com 3 alunos cada um, com 5, 6, 7, 10 alunos. Gente, é muito grandioso, sabe? A gente não tem noção, às vezes, na internet, de quanto um conteúdo ele pode alcançar. E isso tanto para o bem quanto para o mal, né? E eu fico muito feliz que a gente aqui nesse canal tem trazido um conteúdo de qualidade. E eu falo de qualidade, não é do nosso esforço, mas é de qualidade porque é para o reino de Deus. Então, tem tanta gente falando tanta bobagem na internet e a gente está aqui, gente, propagando e glorificando a Deus. Então, eu fico muito feliz. Se quem puder, continue comunicando, né? Sempre que postar, marca a gente também na escola, quando vocês postarem alguma coisa no domingo da escola dominical. É muito legal, gostei muito de compartilhar. Foi a primeira vez que me marcaram, já foi o precursor aí, mas eu espero que outras pessoas nos marquem também. E muito feliz por esse trabalho que a gente tem feito, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. É isso, vamos embora. E temos muito para comentar ainda hoje. Mas é isso, muito obrigada, Israel. Calma aí, você voltou, a sua voz ficou ruim para mim. Pelo menos o áudio ficou... Não sei como é que tá no... Ficou muito ruim agora. Ih, pessoal, comenta aí como é que tá. Eu vou sair e vou... Vê aí. Não, continua a mesma coisa. Eu vou sair e vou voltar. Vê aí. Pessoal, comenta aí como é que tá, porque eu tive que sair porque eu tô olhando a Mabel. E aí ela tava muito quieta, eu achei que ela tava aprontando. Mas a bichinha tava dormindo. Mas aí eu não cheguei a sair da live, não. Então, mas vê aí, gente, como é que tá meu áudio. Deixa eu olhar aqui também, aqui. Tá normal, deve ser lá, gente. O meu também aqui eu ouvi no tablet, tá normal. Deve ser lá no celular do Romulo. Então, vamos dando continuidade? Ele voltou. Falaram que tá normal.
Ela tá normal. Então, provavelmente foi o meu. É porque você caiu e voltou. E quando voltou, ficou Não, eu saí mesmo, eu saí. então entendi. Aí voltou muito ruim pra mim. Agora eu saí, voltei e ficou normal. Pra mim. O negócio é não sair. O negócio é não sair. Vambora. Esse slide aqui é o slide dos livros históricos, né? Toda semana a gente fala. Toda semana tem gente nova no canal. Esse slide você pode tirar print, porque ele é um resumão da revista, ele é um resumão de quais livros estão dentro ali dessa pastinha de livros históricos. Vai de onde até aonde, quais são esses livros, o que eles vão abordar, basicamente. Então, tira um printzinho desse slide, que aí você vai ter um resumão sobre o que a gente vem abordando. Inclusive, gente, nós estamos aí chegando, já falei isso semana passada, né? Estamos chegando no final da revista. No final, falta só mais uma. Essa e mais uma. Então, estamos acabando aí. Passou correndo, passou rápido, mas eu arrisco dizer que foi a revista que eu mais gostei. Temos aí a imagem, né? Foi a que eu mais gostei, mais me engajei, mais aprendi, né? Então, aí, foi o que o Romulo falou, essa de livros históricos e a outra de redes sociais, né? Redes sociais não, de ética cristã, gente, pra mim tá pau a pau, porque é de ética cristã. Quem lembra aí, já era professor nessa época, vai lembrar que era uma revista muito boa, era uma revista muito de atualidades, tinha temas, assim, que causavam grandes discussões em sala de aula. Então, é uma revista que fica pau a pau com essa de livros históricos. Essa de livros históricos me pega porque é uma revista, é um nicho que vai tratar de histórias, não necessariamente vai trazer doutrinas, então é mais ali para contar fatos, é o que o Rômulo fala, às vezes ele tem dificuldade, porque é história atrás de história. Então é um pouquinho mais complicado de entender, mas para mim, né, que gosta de história, eu acho perfeito, acho maravilhoso. E aí, como eu falei, não necessariamente são livros que trazem ali doutrinas, regras de fé e tudo mais. O compromisso desses livros é basicamente narrar as histórias, por isso são livros históricos. Mas, enfim, é isso, vamos seguir. Então, hoje, lição 12, Esther, uma mulher notável. Quer fazer essa introdução, Rômulo? Eu faço, que depois você pega um ponto. Gente, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Lição de número 12, Esther, uma mulher notável. Caminhamos aí pro final da revista já, só vai faltar umazinha, né? E aí, mês que vem, né, já no início do próximo mês, já estaremos com uma nova revista que é Carta aos Hebreus. Aí, legal também. A gente vai começar a dar início a esse livro. Vai ser boa, vai ser boa. Vai ser boa também. Continuar seguindo essa linha que as revistas têm seguido e tem sido muito bom. Não tem como dar errado. Enfim, vamos lá, gente. Page de referência está lá em Esther, capítulo 4, verso 16, está aí no slide. Né? Versículo do dia. Vamos lá de novo. Versículo do dia. Porque se todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Enfim, é uma pergunta, né? E está lá em Esther 4, 14. Verdade aplicada. Aqueles que confiam no Senhor são por ele amparados, mesmo diante dos momentos adversos. A gente vai falar um pouco sobre isso, da diversidade que Esther e Mardoqueu passou. Objetivos da lição: entender o contexto histórico da vida de Esther, destacar o ato de humilhação de Mardoqueu e apontar a mão poderosa de Deus na história. Então aqui nós temos 3 pontos importantes que é basicamente linkando cada um dos tópicos. Falando sobre Esther, falando um pouco sobre Mardoqueu e depois no final a conclusão diretamente do que Deus faz e a sua mão poderosa de livrar o seu povo. E aqui a gente vai ver que Deus ele nunca abandona o seu povo definitivamente. E o momento de oração, que é no final, a gente vai falar. Iremos orar. Acho que quem ora hoje sou eu. Não sei agora, não me lembro. Enfim, não sei. O momento de oração diz para nós orarmos para que a nossa confiança possa ser plena em Deus, principalmente em momentos adversos. E talvez seja uma das maiores dificuldades da nossa vida, né? É isso. Introdução, você quer que eu leia? Você vai entrar no 1.1? Pode ler, que eu perdi a folha aqui. Pode ir lendo. Tá. Introdução, a gente tem mais um slide aí. Vou até ler do slide, tá maneiro o slide. Nem todos os judeus retornaram para Jerusalém quando Ciro emitiu o decreto que lhes permitia retornar. Esther, juntamente com seu primo Mardoqueu, foi uma dessas pessoas. Sua história aponta para uma vida de fé
e a esperança. Então aqui nós temos vários vertentes, né, da história, né? Tinha alguns que voltaram, como Neemias e tudo mais, eles, para a reconstrução do templo, e teve alguns que ficaram. E aqui nós vamos contar e narrar uma história tanto de Mardoqueu quanto de Esther, né, que dá a ideia, dá o nome do livro, que foram os que ficaram lá. E aqui, basicamente, novamente, nós temos mais uma lição contando basicamente a história. Né? Eu gosto mais quando tem um ponto fundamental ali para a gente comunicar e tudo mais, um ensinamento mais atual para a gente passar. Só que aqui ele vai contar um pouco da história de Esther, então para você talvez que ainda não ouviu, não conhece Esther, Mardoqueu, vale a pena você se atentar legal aqui para que você entenda a história, né? E para quando você for passar para os seus alunos, você esteja com a história na ponta da língua, né? E aqui nós temos um ponto muito importante, onde os judeus poderiam ser dizimados ali, mas novamente a mão do Senhor, com a sua perfeita misericórdia, estava sobre eles. E você vai ver que Esther teve um ponto fundamental nisso. Uma mulher literalmente salvou todo um povo, abaixo de Deus, né? Salvou todo o seu povo. Então, enfim, é sobre isso. E o ponto-chave, embora possamos questionar certas situações da vida, Deus é soberano e guarda aqueles que nele confiam. Então, é sobre isso. Introdução Então, e vamos lá. ponto-chave. Vamos lá. Ó, só recapitulando. Gente, a dinâmica de hoje vai ser: eu vou dar o tópico 1 e 1.1, Rômulo vai dar o 1.2. Depois ele vem no tópico 2, dá o 2.1 também, e eu dou o 2.2. Depois, né, eu dou o 3, né? E o 3.1. E ele dá o 3.2. Estamos tentando aí dividir bem divididinho para que vocês tenham duas formas de pensamento. Mas também a gente vai aqui intervindo um na fala do outro. E vocês aí nos comentários também podem intervir, podem perguntar, podem botar aí algum pensamento, alguma coisa que a gente vai debatendo ao longo da live. No geral, eu não sei se essa live vai ficar grande, porque eu acho que ela é bem objetiva, essa lição. Mas a gente vai vendo aí. Não sei. A gente vai vendo aí ao longo da aula. Então, vamos seguir. Vamos lá. Só recapitulando. Por isso eu gosto tanto dessa revista dos livros históricos, que agora a gente está entendendo a história do povo de Deus em ordem cronológica. A gente está entendendo ali as guerras, a gente está entendendo ali os processos de cativeiro, os processos de dominação, e agora não é diferente. Esse slide é o mesmo slide da semana passada, mas é só aqui para recapitular. Os assírios estão ali ligados com Israel, né, a captura de Israel, e eles dispersam o povo de Israel, fazendo com que eles perdessem essa identidade. Logo depois, eles são derrotados pelos babilônios, né? E aí, os babilônios, eles também capturam Judá, e aí também tem todo o período lá de cativeiro e tudo mais. Depois vem o Medo-Persas, que derrotam os babilônios, e aí permitem que o povo volte para Jerusalém, ali na figura do rei Ciro, né? Volte para Jerusalém e reconstrua a cidade, reconstrua os muros e os templos e tudo mais. Na aula passada, a gente fez ali um contexto histórico muito legal, a gente abordou ali todos os pormenores da lição, então se você quiser ter uma aula mais aprofundada, volta na aula passada que a gente já falou sobre isso. Na aula de hoje, estou dando aqui uma pincelada para que você lembre e relembre os seus alunos também. Aí na aula de hoje, continuamos aqui no Império dos Medo-Persas, né? Agora, na figura de Xerxes, ou rei Assuero, né? Xerxes é muito complicado, essa figura, porque Xerxes, por diversas vezes, aparece como título. Então, você na sua versão, você pode estar lendo Xerxes, ou você pode estar lendo rei Assuero, se trata ali da mesma pessoa. Xerxes poderia ser uma posição, um cargo, mas, enfim, rei Assuero aí, ele foi o 5º rei na dinastia persa, né? Então, estamos aí nesse 3º reinado. Por que eu estou dizendo isso? Porque ali no 1.1, a gente vai ver um pouquinho sobre a festa que acontece, todo aquele rolê onde vai ser deposta. Mas essa festa, já estou entrando no tópico 1.1, né? Já até passei, deixa eu passar o slide. É porque eu não consigo ficar lendo a revista, né? Como eu falei com vocês, eu vou seguindo a história. Mas nessa introdução tópico 1 está falando que o rei Assuero foi o 5º rei da Pérsia, sendo um homem orgulhoso. Ele era um homem, além de orgulhoso, ele era muito vaidoso, ele gostava de se mostrar, ele gostava de mostrar o seu poder, né? À toa que ele vai dar essa festa que vai se perdurar por meses, dias e dias, e aí vai ter várias pautas importantes. Não era só ostentação, mas a gente vai ver isso. Então ele era um rei orgulhoso, e aí com a intenção de mostrar a grandeza do seu reino, lemos que por 130 dias ele realizou um banquete. Nesta oportunidade, Deus iria mostrar que ele controla a história da nossa vida. Então,
no geral, a lição de hoje vai ser para falar um pouquinho sobre como Deus não perde o controle das coisas. Uma coisa interessante que eu esqueci de mencionar. Nessa dinâmica de guerras, nessa dinâmica de dominações, vale lembrar que nem todo mundo voltou para Jerusalém. Muita gente continuou ali dentro do império ou nas suas proximidades. E é o caso de Esther e ali seu primo. Eles não retornaram para Jerusalém, eles continuaram aonde eles estavam, que era Suzã. Então, por isso que vai ter um distanciamento entre esses dois acontecimentos, entre a reconstrução de Jerusalém e entre eles que estavam vivendo ali nessa outra região. Outro ponto muito importante, né, a gente vai aprendendo ali com o canal Escola do Discípulo, é sobre a origem do livro de Esther, também é um ponto muito fundamental. Não se tem ao certo quem foi que escreveu, tem gente que fala que foi Mardoqueu, porque os relatos ali são relatos tão detalhados que só poderia ser alguém que viveu a história. Então, mas não temos ali nenhuma confirmação sobre isso, né? Então, fica no ar, não tem nenhuma pessoa certa que escreveu, mas estudos apontam que foi alguém que estava ali, foi alguma testemunha ocular dos fatos. E por que esse livro foi escrito? Esse livro foi escrito justamente para ser enviado ao povo que estava disperso. Então, esse livro ele foi escrito para mostrar o que Deus estava fazendo ali em Suzã e como Deus enviou escape ao povo judeu, aos judeus, né? Então, esse livro tem essa característica. Outro ponto fundamental que vai aparecer lá no 3.2, né? E o Romulo vai falar um pouquinho mais sobre isso, é que uma característica desse livro é que a palavra Deus, né? Deus não é mencionado diretamente nesse livro. Então, é curioso, né? É curioso isso aparecer, mas mais para frente a gente pode retomar essa discussão. Então, a introdução do tópico 1 é isso. Falando aqui um pouquinho sobre a imagem de Assuero. Então, isso aí, tem esse slide aí sobre o rei Assuero. Como eu disse, tem essas duas nomenclaturas. Ou ele vai aparecer como Xerxes, ou ele vai aparecer como o rei Assuero. Vale lembrar que você tem que salientar isso na sua aula, porque senão o aluno vai ler a Bíblia sozinho e vai ficar um pouco confuso. Você, como professor, tem que assumir esse protagonismo de tentar sanar essa dúvida. Essa imagem que está na tela não é dele, né? Ela é do rei Dário, né? Sobre ele, não achei nenhuma imagem, nenhuma ilustração, então eu peguei. Como ali são contemporâneos, né? Botei essa imagem só para ilustrar um pouquinho sobre como eles eram retratados, mas não é ele na imagem, é o rei Dário. Mas, enfim, a introdução é essa. O tópico 1.1 vai falar um pouquinho sobre, o título é Um Trono Vazio. Deixa eu voltar. Um Trono Vazio. Vale lembrar também que essa ilustração que tá na tela é uma ilustração feita pela inteligência artificial sobre como seria a rainha Esther. Como seria a rainha Vashti? Tem essa imagem aqui, mas eu vou chegar lá também. Calma, a gente chega. Só para falar um pouquinho sobre as imagens que eu estou usando na tela, quem for usar o slide vai poder explicar melhor sobre o que os alunos vão estar vendo, que eles podem chegar a perguntar. Mas isso aí é uma imagem ilustrativa. A rainha Esther tá parecendo contigo quando tava com o cabelo sem ainda a transição. Pelo que eu entendi, ela era mais morena. Ela não chegava a ser negra, mas ela era mais morena, né? Mas judeu, enfim. Né? É um elogio. Vou pegar como elogio. Mas quando você joga no Google, a imagem mais parecida é realmente essa. Ela é retratada dessa forma. Mas vamos lá, gente. Tópico 1.1, Um Trono Vazio. Então vai dizer que a Pérsia ela era uma grande potência. E aí, todos os reis que passaram por ali, eles tinham essa mania de grandeza. Então, com o Xerxes não foi diferente, com o rei Assuero não foi diferente. Ele vai lá e prepara um banquete, prepara uma festa que vai durar aí por 180 dias. Vale lembrar que ele tinha talvez esse narcisismo, nós, nos dias atuais, nós denominamos como narcisismo, né? Naquela época não era visto como isso, mas ele tinha essa questão de querer mostrar o reino, querer mostrar suas posses, os seus domínios, mas também esse banquete, esse tempo de festa, ele foi fundamental, porque nele, durante esses banquetes, essas reuniões, ele conseguiu reunir ali comandantes, conseguiu reunir ali pessoas importantes para que eles estabelecessem estratégias para dominar e fazer cair a Grécia. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, a gente não, né? Porque acho que a revista não vai tratar e nem vai dar tempo de falar. Mas quem vai terminar com o reinado dos Medo-Persas é justamente a Grécia. Então, enfim, nesse período de banquete tem esses dois temas. Tem a questão da festa, mostrar, ostentar, mas também eles estavam ali tentando criar estratégias, se reunindo para criar estratégias. Então, tem esses dois pontos. É nessa festa que o rei pede
que a rainha Vashti, vou passar agora aqui a imagem dela, a rainha Vashti, ela fosse ali exposta, né, para as pessoas e tudo mais. Vale lembrar também que enquanto o rei estava promovendo as suas festas, a rainha Vashti, ela também promoveu alguns banquetes para as mulheres. Então, os dois estavam ali meio que em concordância promovendo esses banquetes. Mas em determinado momento, o rei pede que a Vashti, né, apareça ali e se exiba para as pessoas que estavam durante aquele banquete e tudo mais. Vashti decide por não participar, né, decide por desobedecer. E aqui a gente vai fazer um ponto muito importante para falar um pouquinho sobre a posição política de uma rainha. Não deu tempo de eu conversar com o Rômulo também queria trazer alguns pontos sobre isso. E aí eu vou falando, Rômulo, aí você pode me interromper e tratar o ponto que você queria tratar. Mas, enfim, aqui a gente tem que entender a posição da mulher nessa época. A gente também não pode cometer anacronismo e achar que alguns conceitos que a gente tem hoje se aplicam à era passada. Não pode, né? Então você vai estar cometendo um anacronismo. Vai ser um pouco confuso. A gente tem que olhar para essa época e entender com os olhos da época. Então, a posição política aqui de uma rainha era uma posição ali de status, era uma posição ali de ser vista. Muitas das vezes elas eram vistas como um objeto, né? Então, uma peça ali de exibição, que não é diferente. Aqui a gente percebe que no banquete o rei ele queria exibi-la, ele queria mostrar um controle e um poder. Além de que ele também queria que os outros povos, né, as outras pessoas que estavam ali, sentissem inveja, porque vai ter relatos que ela era uma mulher muito bonita, muito atraente, né? Muito, muito chamativa. Então, quando ele chama ela para participar, é justamente essa questão. E ali, quando ela decide não participar, quando ela decide não estar ali naquela reunião, vai ter diversas implicações, vai ter diversas influências. Tanto que os conselheiros vão falar, ó, se você não corrigir essa posição, se ela não for deposta, as mulheres do reino, né, as mulheres que estão ali percebendo essa situação, vão ver e vão perceber que elas podem falar não, podem desobedecer aos seus maridos. Então, vai acabar sendo uma influência ruim. Se o rei não tomasse uma decisão aqui, poderia ser que as mulheres fossem influenciadas a desobedecer aos seus maridos ou algo do tipo. Então, sobre esse ponto, tem diversas interpretações. A gente pode passar a olhar mais para o lado dela, da Vashti. Talvez ela ali não queria ser, não queria estar ali numa posição de exibição, uma posição de coisa mesmo, sabe? Como uma coisa a ser exposta, talvez ela não quisesse. Mas também a gente entende que ela foi peça fundamental para que Esther, né, aparecesse. Então, tem diversas interpretações, diversas questões que a gente pode abordar, que você pode abordar na sala de aula, mas essa é uma delas. Ela ali tendo uma figura de posição, de não aceitar fazer parte daquilo, e a posição do rei também, de pensar que a figura dela desobedecer poderia causar impactos ao reino. De uma forma ou de outra, é o que eu disse. As coisas deveriam acontecer, os caminhos deveriam se seguir, e Esther deveria aparecer. Mas esses são pontos que a gente não está tão acostumado a comentar, não está tão acostumado a debater, mas que é fundamental. Quer falar alguma coisa, Rômulo? Não, é sobre continuar essa ideia. Tu já mudaria de assunto ou iria continuar nisso? Pode continuar. Não, então, algo que eu separei... É porque, tipo assim, quando a gente estava lendo, eu achei legal entrar nessa pauta, só que eu não queria comentar porque justamente eu não sou mulher, né? Então, assim, a Poliana é mulher, então ela vai saber falar um pouco mais da sua visão, mas principalmente com a sua formação da história e tudo mais. Mas eu acho vale a pena salientar que a gente possa voltar nesse ponto, que era algo da época, entendeu? As coisas não são assim mais hoje em dia, né? Pelo menos não no nosso país, né? Não é para ser mais assim, só que era algo da época. Então eu vejo muitas pessoas, e entrando também nessa pauta, as pessoas comentando e criticando a Bíblia, falando que a Bíblia é um livro muito machista e tudo mais. Só que, gente, são coisas da época. Nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, e nós temos a sociedade sendo moldada ainda nos dias atuais. Então, assim, era algo que era feito antes, era algo que era normal, né, botar entre aspas aí, antes, só que hoje em dia a população, né, nossa sociedade, ela vai evoluindo e vai entendendo a área de atuação de cada um e de que é isso. Enfim, estão me ligando. É isso, é muito anacronismo você olhar para essas situações e achar que é um machismo, o cara tá colocando, o rei tá colocando ela como uma coisa, ser exposta. Gente, não, são costumes da época. E quem assumia esses cargos de
esses postos de rainhas e de reis, eles sabiam que existia uma questão política por trás. Então, ela provavelmente sabia da sua importância no reino e o que ela deveria fazer, o que ela não deveria fazer. Ela sabia que não respeitar uma ordem do rei deveria ter as suas implicações. E também a sua posição como rainha, que ela ali não tinha talvez tanta autonomia. Inclusive, Esther, lendo o livro de Esther, a gente percebe que nem mesmo a Esther tinha uma relação tão próxima com o rei. Quando Mardoqueu fala. Perdão. Então, deixa eu só rapidinho continuar a ideia. É exatamente isso. A própria Esther, a gente vai ver daqui a alguns tópicos à frente, que ela mesma, para se portar e falar com o rei Assuero, você vai ver que ela tem todo uma coisa que ela faz antes e tudo mais, o jejum e tudo mais, para que ela realmente pudesse, porque simplesmente se apresentar a ele ou fazer alguma petição poderia custar a vida da pessoa. Então, assim, nós temos a Vasti recusando, né, se apresentar. Enfim, a Bíblia não narra depois disso, ela só vai narrar que ela foi deposta, né, do seu cargo de rainha e tudo mais, mas a gente não entende mais, não fala mais nada sobre ela diretamente, para a gente entender o que aconteceu depois. Mas, enfim, ela perde seu cargo, certo? Então, até aí é algo interessante. E aí, a gente precisa voltar. Era algo da época, gente. Era algo que era feito assim como vamos botar outras questões também. O rei Salomão tinha um monte de mulheres. É algo que a nossa sociedade não aplica hoje em dia e é algo também que não foi algo posto por Deus. Deus não criou várias Evas para Adão, ele criou apenas uma Eva. Porém, um homem, ao decorrer do tempo, se achou no direito de ter mais uma mulher. Enfim, a gente brinca e tudo mais, eu fico imaginando, poxa, aqui na nossa sociedade, uma só, eu fico brincando com a Poliana, uma só é difícil de manter, imagina várias, entendeu? Então, tipo assim, é uma brincadeira? É uma brincadeira, mas é algo que tem gente que leva em conta isso. Então, assim, vale a pena a gente salientar, vale a pena a gente comunicar aqui que era algo da época. Hoje a nossa sociedade, eu vou botar como uma evolução, evoluiu a ponto de entender que cada um tem a sua área de atuação, ninguém é melhor que ninguém, mas a Bíblia relata que o homem é um cabeça no sentido de proteção, no sentido de cuidado, e a mulher tem essa parte também do lar e tudo mais, do acolhimento, enfim, né? Nós somos criados para coisas diferentes e fundamentos diferentes, só que cada um tem o seu grau de importância. Então, é algo que eu achei muito legal colocar em pauta. E, na verdade, eu taquei só a Poliana. Falei, Poliana, eu queria falar sobre isso aqui, mas fala você, porque seria legal você botar o seu ponto e depois a gente comunicar um pouquinho e falar um pouquinho sobre essa figura masculina lá atrás e essa figura feminina também lá atrás e hoje em dia, como é que as coisas mudaram bastante. E é um ponto fundamental, porque a sociedade tem conversado sobre isso. Os jovens têm falado sobre isso, sobre feminismo, sobre machismo. Então, vale a pena você, como professor, se adiantar. Eu não acho que a igreja tem que estar sempre atrás, recebendo um assunto depois e comentando depois. Não, nós temos que ser o primeiro a lançar o assunto na vida do ser humano e da pessoa, para que ele entenda ali, aprenda ali, né? E depois ele vá crescendo cada vez mais. Não necessariamente que ele pega uma influência de fora e aí traga para dentro da igreja com algo que ele já ouviu. Não. A igreja precisa se antecipar. Então, foi isso que eu queria deixar aqui, comentar, e vale a pena a gente sempre falar mais sobre isso. É isso, a gente vai ver figuras de rainhas que foram realmente muito importantes e que assumiram o local de protagonismo, só que tem rainhas que só estavam ali assumindo ali o cargo político de ser rainha, né? Então, isso acontece até os dias atuais. A gente sabe que a família real britânica ela é ali mais um poder representativo, porque por trás nós temos ali o parlamento que decide, de fato, as coisas. Então, é mais um poder representativo. Mas, enfim, é só um link entre passado e presente que a gente pode fazer aí nesse tópico. Mas aí é isso, é o que o Rômulo falou, né? Era uma convivência, eu imagino que era uma convivência muito difícil entre rei e rainha, tanto que, foi o que eu falei, na história de Esther, é toda uma cerimônia para que ela chegue diante do rei, toda uma cerimônia para que ela consiga se apresentar, né, ali. Então, a gente sabe que a relação não era uma relação muito fácil, não era algo muito, muito fácil de ser dado. Mas, enfim, esse é 1.1, pode seguir para 1.2, Rômulo. Assim, continuando só um pouquinho, rapidinho, não era uma relação de casamento, gente, diretamente, tipo assim, um homem e uma mulher, tipo assim, a abertura, por exemplo, vou botar novamente o exemplo da Poliana, a gente vai casar no final do ano. Não é um relacionamento, não era como é hoje em dia, né, da gente ter liberdade para talvez sentar e conversar.
cada um explicar o seu ponto e tudo mais. Não era assim, era literalmente uma relação muito diferente. Talvez ali só tinha, enfim, vamos botar assim, talvez o ato sexual e tudo mais, mas não tinha sabe, uma ligação entre um e outro e uma influência da mulher, talvez, na vida do rei, diretamente, porque justamente ele a enxergava como um objeto para apenas ser mostrado e tudo mais. Enfim, tem todas essas implicações que vale muito a pena a gente comentar. Enfim, acho que é sobre isso. Deu para entender? Você acha que ficou muito... Não, é isso. É isso. Essas relações são relações de poder. Então, quando um rei se casava, ele procurava ali manter relações com reinados que eram superiores ou ali no mesmo nível. Então, se casava ali com as filhas dos outros reis, ou, enfim. Eram relações políticas. Foram poucos os casos que a gente vê que teve relação ali de amor mesmo entre rei e rainha. No geral, são relações políticas. E aí, ó, Tiago Gutenberg comentou aqui, ó, amo demais essa passagem da Bíblia, a rainha Esther. Vocês têm me ajudado muito a dar as aulas de EBD. Que legal, Tiago. Deus te abençoe. Amém. Vai lá, pode ir. Vamos lá, gente. Vamos para o próximo tópico. 1.2, companheiro fiel. Mardoqueu era um homem temente a Deus e teve cuidado de criar sua prima, que era órfã de pai e mãe. Aqui, basicamente, vai falar nesse ponto 1.2, falando agora, dando uma introdução à história de Mardoqueu, que é o ponto fundamental também na história de Esther, né? Esther foi posta ali como rainha, mas vai falar um pouquinho aqui de como ela entrou e tudo mais, e de como foi ele foi peça fundamental. E aqui eu separei 2 pontos que acho que vale a pena a gente comentar. O primeiro ponto é, mais tarde veremos que a humildade precede a honra. Isso é um ponto muito importante da história de Mardoqueu, e é a ele que a revista está se referindo. E no finalzinho diz assim, ó, Mardoqueu era fiel companheiro, temente a Deus, que fazia o que era certo, mesmo que estivesse em desvantagem, como na vez em que se recusou a se inclinar diante de Amã. Amã também, na história de Esther, vai ser uma peça fundamental. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre ele, mas vamos nesse tópico 1.2, só ter apenas a história de Mardoqueu. Vai dizer que ele era um homem temente a Deus, mesmo com as suas dificuldades, ou mesmo estando em desvantagem. Hoje, né, atualmente, numa sociedade onde, principalmente, infelizmente, o carioca tem muito essa fama, né, de estar sempre à frente, de estar sempre se beneficiando em troca de alguma coisa, vai dizer que Mardoqueu, literalmente, não era esse tipo de pessoa, né? Vai dizer que ele era uma pessoa fiel e mesmo se ele estivesse em desvantagem por ter que contar ou falar uma verdade, ele falaria. Então aqui nós temos uma balança muito interessante que a gente tem que trazer para a nossa vida também. Fale isso para os seus alunos. A importância de um cristão ser o mesmo dentro e fora da igreja, ser uma mesma pessoa e não medir 2 moedas. Não precisa ser dessa forma. Eu não tenho que ser um na minha escola, me portar de um jeito, eu não tenho que ser uma outra pessoa dentro da igreja. Não, eu sou o mesmo em qualquer lugar. Então, vai dizer que Mardoqueu, mesmo não sendo visto, pelo menos é isso que eu entendo diretamente que a lição tem apontado, ele era uma pessoa íntegra. Então, ele não precisava de um certo aplauso, ele não precisava que as pessoas o vissem. Vai dizer que nesse ponto 1.2, vai dizer que ele não se curva à figura de Amã. Então, naquele momento ali, a gente vai ver um pouquinho depois também, ele se curvando poderia representar uma certa idolatria à figura de Amã, e ele entende que o único que se deve adorar é apenas a Deus. Enfim, o que eu botei aqui é a ideia de nós sermos fiel no pouco, e literalmente nós temos que ser assim. Mardoqueu foi fiel no pouco, entendeu a sua posição, foi fiel a Deus naquilo que ele tinha, naquilo que estava ao seu alcance, e quando Deus ele colocou ele numa figura mais importante de aconselhar externo o que ela deveria fazer, foi também uma peça fundamental para salvar o seu povo. Então, assim, traga essa ideia para os seus alunos, né? Que a fidelidade no secreto, sabe aquele texto, né? Aquilo que você faz em secreto, né? O Deus que te recompensa, que te vê no secreto, ele vai te recompensar. Então, Deus ele está a todo momento vendo. Deus ele viu a fidelidade de Mardoqueu, viu que ele era uma pessoa de bom coração, e honrou ele no momento certo. A gente vai ver a um ponto depois da história. Mas, basicamente, esse tópico 1.1 a gente se ateve mais porque tinha algo para falar, e esse 1.2 introduziu Mardoqueu na história também. E agora acho que a gente já pode ir para o 2,
tendo noção dessas duas figuras, né? Até porque também já deu 50 minutinhos de live e a gente falou que seria pequena essa live. Enfim, vamos lá, 2 então, né? Uma grande Isso. ameaça. Pode falar. Isso. Falei isso. Então vamos lá. 2. Uma grande ameaça. Amã, o Agadita, foi colocado pelo rei acima de todos os príncipes do reino. Ele deu ordem para que todos se curvassem diante dele. Mardoqueu, porém, não aceitou cumprir esse edito, né, por honrar a Deus. Olha só que interessante. O que a gente acabou de comentar no tópico anterior. Ele basicamente, Amã, pede uma adoração, vamos botar assim, como se ele fosse uma figura de respeito, talvez ali na sociedade deveria ser, mas Mardoqueu não se curva a ele justamente por entender que ele só se curvaria diante do Deus vivo, da figura de Deus, o Deus de Israel. Então aqui nós temos o primeiro conflito na história aqui do livro de Esther, que é entre Mardoqueu e Amã, e você vai ver que a partir desse momento, em que Amã tem o seu ego talvez ameaçado ali por alguém não ter se curvado a ele, ele começa a perseguir Mardoqueu, literalmente. E aí nós vamos continuando a história. 2.1, decreto de morte. Amã apreciava sua posição no reino e ficou furioso quando Mardoqueu não curvou diante da sua presença. Mardoqueu, que sabia que se inclinasse perante o governante, estaria reconhecendo-o como Deus. Olha só que interessante. Não era apenas uma forma de respeito se ele se curvasse. Ele estaria basicamente idolatrando a figura de Amã, então por isso que ele não o faz. Assim como também nós temos várias outras histórias bíblicas aí um pouco para falar sobre isso. A história de Daniel fala também dele não ter se curvado, muitas coisas aí que valeria a pena a gente comentar. Mas enfim, vamos se ater a história de Mardoqueu. Enfurecido, Amã resolveu preparar os extermínio de Mardoqueu, como também de todos os judeus do Império Persa, lançando sorte para determinar o melhor dia para colocar o seu plano em prática. Tô lendo porque não é a minha área montar a história, então eu tô lendo para poder ter embasamento do que eu vou falar para vocês. E no finalzinho, ele diz que Amã não sabia, entretanto, que mesmo que o cenário fosse desfavorável para os judeus, Deus estava nos bastidores preparando o livramento do seu povo. É esse ponto que eu vou meter. Não sou de contar as histórias, deixo isso aí para Poliana, mas eu vou meter esse finalzinho aqui. Deus estava nos bastidores preparando o livramento do seu povo. Existe algo interessante que a gente pode sempre comentar, que é sobre a presciência de Deus. É o conhecimento futuro. Se você der um Google aí, a palavra presciência tem a ver com o conhecimento futuro. Ou seja, Deus ele sabe de tudo que vai acontecer. Deus ele não é pego de surpresa. Deus cria Adão. Deus sabia que Adão iria comer do fruto que não era para comer. Deus sabia que Adão ia pecar. Por isso que a redenção já havia acontecido. O livro de Apocalipse diz que o cordeiro é imolado, né? O cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Uma referência diretamente a Cristo, ou seja, antes do mundo vier a ser mundo, antes de Adão ser criado, Cristo já havia morrido. Por quê? Porque justamente Deus ele sabe de tudo. Deus ele tem um conhecimento futuro. Então, literalmente, Deus ele continua guardando e protegendo o seu povo. Tudo isso aqui é interessante, a revista vai narrar que Deus estava nos bastidores cuidando de tudo. Ou seja, nesse momento aqui, onde a mãe estava perseguindo Mardoqueu, você pode achar, poxa, cadê Deus na história? Né? Onde é que Deus está intervindo ou não? Deus ele está sempre nos bastidores, Deus ele sabe de tudo. Existia um fundamento para tudo isso. Existia uma hora certa de Deus operar. E nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Nesse momento aqui ele estava sendo perseguido, mas a perseguição dele tinha um ponto fundamental na história que a gente vai ver depois, ali no final, que a gente vai comentar. Não vamos perder a magia aqui da história. Mas é um pouco sobre isso. Deus ele nunca deixa um servo seu desamparado. Atualmente, você pode falar isso para os seus alunos, talvez seus alunos estejam passando por algum momento onde eles não conseguem ver Deus, e aí vale a pena vocês comentarem com eles que Deus ele está a todo momento vigiando, Deus ele está a todo momento nos bastidores. Deus ele não deixa de operar. É interessante algumas palavras que falam que Deus, né, lembrou do sofrimento do seu povo. Na verdade, não é que ele esqueceu, Deus ele não se esquece. A questão é, Deus ele tem um momento certo de agir. E nem sempre o momento é como o momento que a gente quer, né? No momento que a gente deseja. Então, vale a pena nós comentarmos sobre isso. Deus não é um Deus que fecha os seus olhos. Deus ele não tinha deixado de ver a história
de Amã, de como ele estava perseguindo Mardoqueu, mas ele tinha um ponto fundamental. E a perseguição que Amã estabeleceu contra Mardoqueu teria um impacto depois, no momento certo, para que todo o seu povo fosse livrado da morte. Então, eu acho que vale a pena você comentar sobre isso. Essa ideia do se curvar, uma idolatria, para a gente se curvar. Vou ter que ir no final. Deus, ele está sempre de olho. Gente, Deus, ele não fecha os olhos. Deus, ele nunca vai se esquecer de um servo seu. Existe um versículo de Salmos que ele diz que ele nunca deixará um servo seu desamparado. Ou seja, mesmo que você não te enxergue, ou você não enxergue Deus ali naquele momento da sua vida, Deus, ele está sempre enxergando você. Nós é que não o enxergamos, mas ele está a todo momento com os olhos bem fitados em nós, e no momento certo ele vai operar. Nem sempre é no nosso tempo. Existe o Cronos e o Kairos. Kairos é o tempo de Deus, Cronos é a nossa cronologia de tempo. É algo que a gente poderia comentar depois. Mas 1000 dias para Deus, né? 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos, porque Deus, ele não está contido no nosso tempo. Nós estamos contidos debaixo da provisão dele, mas ele está acima de tudo isso. Deus é um Deus que está de olho. Basicamente, esse é o 2.1. Acho que é um pouquinho trazendo um pouco para a nossa realidade, saindo um pouco do nicho da história, mas vale a pena você comentar isso com seus alunos. Eu acho que essa divisão foi a melhor coisa, porque eu vou voltar para a história quando eu der agora o 2.2. Mas antes disso, ó, Mariana Souza comentou: a paz do Senhor, gente, ainda bem que cheguei a tempo. Só que ela comentou também, vou ter que assistir o começo depois. Realmente, já passou muita coisa aí, muito conteúdo já se foi, mas depois você assiste essa live, que bom ter você aqui. Deus te abençoe. Cara, exatamente, esse 2.1... Cadê? Deixa eu abrir. É 2.1, né? Esse 2.1 vai falar um pouquinho sobre essa dinâmica. O Rômulo aí trouxe exemplos práticos de vida, coisa que eu não consigo fazer. Eu vou pensar que eu vou fazer no tópico 3, que o tópico 3 aí tem muito disso de aplicação, mas uma hora a gente chega lá. Então, a gente chega agora no tópico 2.1. É hora de clamar. E aí eu vou voltar para a história para poder aqui fazer com que vocês entendam essa dinâmica. Então, vai lá, Amã começa essa perturbação, né? Essa questão de querer que as pessoas se curvem diante dele, Mardoqueu não se curva, então ele vai lá e vai traçar um plano para que os judeus fossem, né, completamente ali exterminados, dispersados, o que fosse. Isso você encontra lá em Esther, capítulo 3. Mas o que a gente vai se ater agora no 2.2 é o capítulo 4. Mardoqueu pede ajuda a Esther. E aí tem por título 2.2, é hora de clamar. Então, vamos lá. Quando Mardoqueu, estou lendo aqui só a introdução, soube da sentença de morte que está decretada sobre os judeus, sua alma se encheu de amargura. Não só ele, todo o povo que recebeu essa notícia, isso aí está lá no início do capítulo 4, todo mundo que recebeu essa notícia ficou muito triste, muito chateado e com a alma muito aflita. E aí Mardoqueu vai lá e manda uma mensagem para Esther. Essa parte da história eu acho incrível, como eu sempre falo aqui, eu peço que vocês leiam uma versão da NVT, porque é uma versão que vai te fazer entrar mesmo na história. E aí eu vou ler para vocês só 2 versículos que vai chamar agora para a realidade. Mardoqueu manda avisar Esther. Esther tá lá, né? Talvez, de certa forma, um pouco alheia aos acontecimentos do povo, mas ele manda que ele vá lá e dê uma situada na mulher. Falei, ó, vai dar ruim. E aí ela também fala dessa dinâmica que a gente comentou lá atrás, que não é qualquer um que tem acesso à presença do rei. Nem mesmo a rainha tinha um livre acesso à presença do rei. Precisava de uma cerimônia, o rei precisava autorizar a presença dela ali, então por isso vai se traçar toda uma estratégia. Mas antes disso, Mardoqueu vai lá e avisa a Esther. E aí isso está lá no início do capítulo 4. Quero chamar a atenção, aqui no capítulo 10. Diz assim, então Esther, Mardoqueu, anteriormente, versículos anteriores, fala sobre isso, sobre decretos, tudo mais, enfim. E pede para que, Mardoqueu pede para que Esther tenha uma intervenção, para que Esther haja ali, onde ela está ali, que ela faça alguma coisa. E aí Esther responde. Então Esther mandou, isso no 10, então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu, todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. Ou seja, ela só poderia aparecer lá se o rei chamasse. O rei já tinha 30 dias que não chamava ela lá.
e o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. E aí, o 13 eu acho incrível, porque tá dizendo assim, 13, Mardoqueu envia essa resposta a Esther. Por isso que esse livro foi escrito por alguém que estava ali vivenciando essa dinâmica, porque, né, ele é narrado de uma forma que você entra na história. E o 13 diz assim, Mardoqueu enviou essa resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os judeus forem mortos. Ele deu aqui uma situada da rainha, porque vale lembrar que ela não havia exposto a sua nacionalidade. Ninguém sabia ali que ela fazia parte do povo judeu e tudo mais. Ninguém sabia, era algo meio escondido. Mas, quando o povo começasse a ser morto, começasse a ser deportado, iria sobrar para ela também. Então, aqui ele dá uma situada nela, fala assim, ó, você tá com medo, o medo é normal, mas você tem que agir, porque quando a coisa feder, vai feder para todo mundo, até mesmo para você que está aí no palácio. Então não pense que não vai dar ruim para você, vai dar ruim para você também. E aí a gente entra numa questão muito interessante. Será que Esther virou rainha só porque ela era bonita? Não vai dizer que ela era bonita, mas historiadores vão dizer. Ela era bonita? Não, gente, a gente vai perceber que Esther, ela foi ali um canal para que Deus enviasse socorro, né, aos judeus e tudo mais. Então, não era só pela sua beleza, era também pela sua inteligência e estratégia, porque é a partir disso, a partir do que Mardoqueu fala aqui, que ela ali se situa e fala assim, então começa a orar, começa a clamar que eu vou até o rei, eu vou tramar uma estratégia e eu vou chegar diante do rei. Então, só aqui uma alegoria para que a gente entenda um pouquinho essa dinâmica, né? Sempre vou usar essas palavras assim, porque é para que o aluno entenda. É o que meu pai sempre fala, jovens, né, na maioria das vezes, dá aula para jovens porque se entende. Então, se você é um pouquinho mais avançado de idade, está acompanhando essa aula, tente falar também com essa linguagem, que eu acho que o aluno consegue pegar melhor essa dinâmica. Então, aí, é isso. E aí também a gente percebe essa questão muito importante, essa questão da resiliência. Eu acho que foi a pessoa que falou lá em cima, como que a figura de Esther também era uma figura muito grande de resiliência, uma figura de leveza e de sabedoria, até porque ela poderia ficar ali no reino, né, tá alheia a tudo que estava acontecendo, esperando que o que fosse a sentença fosse aplicada, achando que não fosse acontecer nada com ela, e não se sensibilizar com essa história. Eu tô aqui no palácio, quem tá lá embaixo, que se dane, não. Ela ali teve uma figura de resiliência, uma figura ali de empatia e interviu de forma certeira nessa questão, nesse decreto ali. Depois ela vai lá, prepara um banquete, aí vocês vão ver a partir dos próximos capítulos. Mas, no geral, o tópico 2.2, ele é isso. Estou trazendo um resumo porque as horas já estão avançadas. O tópico 2.2 é hora de clamar. E aí ela convoca que o povo ali jejue e ore pela vida dela para que a estratégia fosse feita da maneira correta e que fosse também acatada. Então, aqui é sobre isso. Deixa eu ver. Posso fazer um comentáriozinho no final do 2.2? No final do 2.2 diz assim, ó, sua história revela, falando diretamente de Esther, revela que ela poderia se desesperar, mas em vez disso enxergou que Deus a tinha colocado em uma posição para um propósito especial. Olha só, gente, Deus a tinha colocado em uma posição, olha essa frase, Deus a tinha colocado em sua posição para um propósito especial. Gente, nada que Deus ele faz é em vão. Literalmente não é. Trazendo para a nossa realidade. Você na posição de professor, não é em vão. Você ter recebido essa missão da parte de Deus, talvez esse ano, não é em vão, justamente porque Deus ele tem um plano para todas as coisas. Eu coloquei aqui, né, nas minhas anotações, é que se Deus te colocou em uma posição, Ele vai te usar. Deus ele não coloca ninguém do nada e Deus ele não coloca ninguém para nada. Se você está numa posição de referência, se você está numa posição de professor de ensino, é porque Deus vai te usar. Existem dois pontos importantes. Se você não foi colocado, você não tem como fazer. Às vezes Deus ele está ainda te moldando. Mas se você foi colocado, é porque você tem algo para fazer e uma missão para isso. Esther entendeu que a sua missão ali era diretamente tratar com o rei. E a nossa missão, talvez como professores, é tratar diretamente o ensino para os liderados. Então, vale a pena você entender essa posição. Falando diretamente para os professores, é diretamente isso. A rainha Esther entendeu que Deus havia colocado ela em posição para algo especial. Assim também Deus tem nos colocado em posições especiais para algo especial.
Uma pessoa especial para algo especial. Lembrei até aquela frase do Naldo, né? Pessoas especiais. Enfim, no final das contas, nós temos algo para entregar. Então, se Deus te colocou numa posição, é porque Ele vai fazer na sua vida, e não só na sua vida, para que você faça na vida de outras pessoas também. Assim como o povo judeu recebeu daquilo que a rainha Esther comentou com o rei. E a partir disso, eles receberam a bênção e o livramento do povo. Então, Deus ele manda socorro. Deus está sempre de olhos, né, bem abertos, bem fitos em nós, e Ele sabe a hora certa de atuar, mas também exige de nós um posicionamento de saber que nós podemos ser usados por Ele. Essa é a maior questão da nossa vida, né? E a rainha Esther entendeu isso. E é exatamente... Fala. É isso, eu ia falar que essa é a minha análise também do 2.2, eu achei interessante esse pedacinho no final. E é essa análise também que a Sussu botou aqui, ó, nada é por acaso, precisamos ficar atento às mudanças. Não só ficar atento, mas também agir. Se cabe, né, a ação a mim, se eu posso transformar o meio que eu vivo, se aquilo que eu faço pode transformar a vida de outras pessoas, eu não posso pensar em não fazer. Eu tenho que fazer. É o que o Romulo disse, ninguém está nessas posições de por acaso. Você não se tornou professor porque não tinha ninguém melhor para ser. Era para ser você. Deus queria te usar, Deus quer te usar. Então, se posicione. Deus quer fazer muito através de você ainda. Então, é exatamente isso. Em vez de ficar parado e vendo as coisas acontecendo, achar que o outro tem que fazer, que o outro tem que agir, não. Se posicione e faça o que tem que ser feito. É o que eu disse. Ela não assumiu o reino, reino não, né? Ela não assumiu esse cargo de rainha porque ela era só bonita. Ela também tinha questão da estratégia. Deus sabia do coração dela, da vontade também, dessa sensibilidade que ela tinha em prol do povo. Então, isso tudo foi fundamental. Continuando os comentários, aqui, ó, Bruno Lima chegou, ele acho que ele estava aqui na semana passada com a gente. A paz do Senhor, meus irmãos. Cheguei tarde hoje. Estamos quase acabando. Mas volta aqui quando essa live se tornar vídeo. Você vai gostar bastante. Patrícia Camasso, temos que entregar e fazer com amor, lembrando que é para Deus. Exatamente. Isso. A assessora aqui, a paz do irmão Bruno. Eu e o Romulo estamos na mesma ligação. Exatamente. É porque vocês dois são mais do prático, né? Prático. Exemplo prático. Exatamente, gente. Ficar atento às mudanças e não ser omisso. Não ser omisso a essas transformações. O que é para ser feito tem que ser feito. Não tem jeito. E aí é isso. E aí, o que eu acho interessante, a gente já falou sobre isso, né, nesse tópico, nessa revista, nessa lição, que Deus não aparece, a palavra Deus não aparece explícito no livro, mas a gente consegue perceber Deus nos bastidores ali, movimentando as peças, né, fazendo com que tudo se encaixasse, com que cada um estivesse na posição que deveria estar para que o plano fosse cumprido, para que o propósito fosse feito. Então, muito interessante, você foi falando, fui lembrando disso também. Podemos partir para o tópico 3? Podemos. Então, vamos lá. Tópico 3, o poder da oração. Então, como eu estava dizendo, Esther, então, decide, antes de agir, fazer a oração. Quer dizer, orar, se colocar em oração, em jejum e tudo mais, né? Então, esse ponto aqui também achei muito fundamental. O tópico 3, geralmente, é o tópico mais prático, mas a gente vai conseguir desenvolver. Ela nos ensina que, mesmo em momentos de adversidade, devemos buscar ao Senhor. Porque, às vezes, a primeira coisa que a gente faz, quando chega o momento de adversidade, é se desesperar. Às vezes a gente esquece que tem um Deus que está cuidando de tudo e que nada foge do seu controle. Mas é normal, né? É comum a gente acabar se desesperando e esquecendo de orar, esquecendo de buscar direcionamento de Deus. Mas aqui, Esther, é um caso claro de que a primeira pessoa que a gente deve buscar é Deus. A gente deve buscar um direcionamento de Deus. Precisamos entender que Deus tem o controle da vida em suas mãos. Ele tem todo o poder. Nada passa desapercebido dos seus olhos. Tudo está nas suas mãos. 3.1, aprendendo a confiar em Deus. E aí é um tópico também, a gente sempre fala aqui, que pega todo mundo. É muito difícil, porque a confiança é algo que é estabelecido no relacionamento, não é do dia para a noite. Então, são desafios que são postos. O Senhor nos prova para ver se a gente está ali, de fato, confiando nele. E aí, a gente vai estabelecendo esses níveis de confiança. Então, ele está dizendo que Deus estava no controle de tudo, mas Mardoqueu e Esther precisavam agir. Não é porque Deus estava ali agindo nos bastidores que eles ficariam ali esperando o tempo passar. Não, também deveria haver uma ação por parte deles. E é aquilo. O que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Né? É aquilo, Deus faz por mim. Não, o que você tiver que fazer, o que Deus sabe que você pode desempenhar,
é você que vai fazer. Deus não vai fazer. Deus vai fazer o sobrenatural. Aquilo que é sobrenatural, que é tocar no coração do rei, que é, sei lá, fazer com que a estratégia dê certo, é o sobrenatural. Deus vai cuidar. Agora, movimentar as peças aqui embaixo, o que você pode fazer e ser, é com você. Você tem que fazer. Tem que ser. E aí, precisava agir, não restava outra opção, e essa é a hora certa para unir o povo de Deus para colocar a fé em ação. Esther, através do ensinamento do seu primo, sabia que deveria clamar a Deus. Primeiro ponto, clamar a Deus. Ela pediu a Mardoqueu que colocasse os judeus da região de Suzã em jejum por 3 dias. Gente, a importância do jejum. Não sei se teve alguma revista que a gente tratou sobre isso, acho que muito tempo atrás teve essa revista que a gente falou um pouquinho sobre jejum, mas é uma temática que está se perdendo ao longo do tempo. Nós não estamos mais vendo jovens que praticam o jejum, que é muito triste, né? Muito triste. Eu ainda tenho essa prática, o Rômulo acho que também tem. Se eu não me engano, quando a gente estava nas consagrações aos sábados, a gente ia em jejum, então a gente tem essa prática ainda, mas é algo que tem se perdido aí no meio dos jovens. Então, é uma coisa que você também tem que abordar com os alunos. Quem dera se tivesse aí uma lição só para falar sobre isso, que eu acho que é muito importante, a questão da oração e a questão do jejum como forte ferramenta para o cristão. Às vezes a gente deixa do lado e subestima. Então, esse jejum foi feito aí por 3 dias, porque ela entraria na presença do rei. Não sabia o que aconteceria quando ela entrasse lá. Ela poderia ser morta, né? Mas, enfim, isso aconteceria. Esse jejum foi feito. Entrar na presença do rei sem ser convocada poderia custar sua vida. Mesmo assim, Esther confiou que Deus estava no controle da situação. Aprendemos com Esther que devemos fazer a vontade de Deus e confiar nele, independente das circunstâncias. Outro ponto que a revista não está abordando, mas é a forma como a gente se apresenta diante do rei. Não é o foco da lição, não é o foco do tópico, mas é um ponto de reflexão aqui. Não é de qualquer maneira que a gente se apresenta diante do rei. Se na figura do rei físico, terreno, não é de qualquer maneira, na figura diante de Deus, do nosso rei, também não pode ser diferente. Tem que haver uma preparação. E aqui houve uma preparação. Teve jejum, teve oração para que tudo desse certo. E, diante da presença do nosso rei, do nosso Deus, também não pode ser diferente. Não devemos nos apresentar de qualquer forma, de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito, né? Devemos voltar à questão da reverência. Mas, gente, é muita coisa para tratar. Vou deixar o Rômulo seguir para o 3.2. Vai lá. Só aqui um ponto de provocação. Então, gente, não, mas legal, vale a pena salientar antes de ir para o 3.2. Você falou uma coisa interessante, você falou da ideia do sobrenatural, quem faz é Deus. Tem uma frase que eu levo para minha vida é que nós fazemos o possível e Deus faz o impossível, sabe? Nós não tratamos, não consigo, eu já ouvi alguém falar sobre isso. Às vezes eu penso que é da minha autoria, mas eu já ouvi em algum lugar e eu acho que é da minha autoria, né? Mas não é. Enfim, nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Não tente jogar para Deus aquilo que você pode fazer. Então, é interessante. Vamos lá, qual seria a prática dessa ideia do que eu falei? É justamente o jejum, né? Eles entenderam que para ela chegar no rei e falar, precisava haver um mover de Deus, né? Para que Deus tocasse no coração do rei, mas que era necessário o jejum. E o jejum eles não pedem simplesmente para... Não fazem o jejum. Não, aquilo que era possível para eles, o possível, eles fizeram, que foi o jejum. Né? Se prepararam, mobilizou toda a união do povo. Aí também tem outra questão interessante de como nós unidos, nós temos literalmente a força, né? Eu posso orar por você, mas aí entenda que eu fazendo jejum pela sua vida, outras pessoas fazendo também, existe um mover muito maior nisso, justamente pela união do povo por um propósito. Enfim, no final das contas, eles entenderam que o impossível, Deus tocar no coração do rei, só Deus poderia fazer. Agora, o possível, que era o jejum, para eu me consagrar para esse momento e consagrar o povo para esse momento também, era algo que eles poderiam fazer. Então, é literalmente isso. Fazemos o possível e Deus faz o impossível. Então, eu acho que vale muito a pena. Se não tivesse mais tempo, a gente falaria um pouquinho do jejum, da importância. Cuidado para você também não fazer apenas um jejum religioso, né, onde você se abstém de alimento, fica por um tempo ali, mas você não lê a Bíblia, você não se consagra, você não faz uma oração. Aí é um jejum religioso, você está apenas se abstendo de comida. Não é sobre isso. O jejum é para que você sinta, seu corpo físico sinta a dependência de Deus. E ali naquele momento onde você está se abstendo do seu alimento no corpo físico, você está se alimentando espiritualmente. Então, cuidado para você não estar fazendo apenas trocando, apenas ficando um tempo sem se alimentar, e nem o corpo físico, nem o espiritual. Aí você está literalmente fazendo um jejum religioso.
Enfim, fica aí uma questão que em outras oportunidades a gente prolonga mais o assunto. Mas é sobre isso. Fazemos o possível e Deus faz o impossível. E agora nós temos aqui Deus, Esther e o povo judeu fez a sua parte, fez o possível, e aqui nos 3.2 agora nós temos Deus fazendo a sua parte, o impossível. Então aqui, vou ler o tópico para a gente conseguir finalizar legal. Diante do rei, Esther sabiamente propôs um banquete com a presença de Amã. Quando soube do convite, Amã se sentiu honrado, porém, vendo que Mardoqueu na porta do palácio, seu coração se encheu de furor. Olha só, gente, que interessante. Nós temos aqui Amã ainda transtornado com Mardoqueu e buscando a sua morte a todo momento, simplesmente porque ele não se curvou a ele. E aqui nós temos, vamos lá, a Sueira havia prometido um presente especial a Esther. Durante o jantar, Esther denunciou ao rei o plano de Amã para exterminar os judeus, e em uma reviravolta milagrosa, Amã, que havia planejado conspirado contra os judeus, foi enforcado na forca que ele mesmo tinha construído para enforcar Mardoqueu. Embora Deus não seja mencionado na história de Esther, sua ação é notória ao longo de toda a narrativa. Nós temos 3 pontos importantes aqui. Vamos aos 3 pontos que vale a pena a gente adiantar para a gente finalizar essa live. O primeiro ponto é: tudo aquilo que você deseja para o outro volta para você. Sabe aquela ideia da semeadura e da ceifa? É literalmente isso. Eu não tenho como plantar mamão, sei lá, e colher uma manga. É diferente, as coisas são diferentes. Aquilo que você planta, você colhe, literalmente. Então aqui nós temos Amã plantando um ódio, plantando um rancor. Vamos botar plantando a morte de Mardoqueu e sendo morto por aquilo que ele conspirou, sabe, contra a pessoa de Mardoqueu. Nós temos aqui Deus, então, operando naquilo que seria o impossível. Justamente por algo importante na cabeça dele, que ele se achou no direito de fazer isso, justamente por Mardoqueu não ter se curvado a ele. E é algo que eu queria comentar no tópico 2.1, eu acabei esquecendo, mas eu acho que vai se complementar legal aqui no final. Quantas coisas, né? Vamos lá, Mardoqueu não se curva diante da figura de Amã. E isso traz uma reviravolta interessante na história, simplesmente porque ele entende que se ele se curvasse diante de Amã, ele estaria reconhecendo Amã como um deus. E olha só, gente, que interessante, quantas coisas nós nos curvamos todos os dias, sabe? A nossa vida, nós nos curvamos diante de tantas coisas e nós idolatramos tantas coisas. Pensa comigo, a gente já falou aqui que nem sempre a idolatria é através de você adorar uma imagem ou algo do tipo. Não, tem pessoas que idolatram uma rede social, tem pessoas que idolatram dinheiro, tem pessoas que idolatram uma outra pessoa, não a figura de Deus, mas uma outra pessoa, uma pessoa que é semelhante a ela. Então, olha só quantas coisas nós nos curvamos. E justamente por ele não ter se curvado, há esse rancor no coração de Amã. Então, traz essa reflexão para os seus alunos. Às vezes, eles não se curvam diante de uma imagem ou algo do tipo que nós criticamos tanto a Igreja Católica por fazer e alguns irmãos da Igreja Católica. Mas nós nos curvamos diante de tantas coisas. Então, reavalie seu dia. Fale para eles pensarem o que eles têm se curvado essa semana, o que eles não conseguiram propor e têm ocupado o lugar de Deus na vida deles. Então, faça para eles conseguirem mensurar isso, o que eles têm se curvado. Mardoqueu não se curvou diante da figura de Amã, porque ele entendeu que se ele se curvasse, ele estaria reconhecendo Amã como um Deus. Assim também, nós devemos entender isso, que a partir do momento onde algo coordena a nossa vida que não seja Deus, nós estamos idolatrando e nós estamos nos curvando diante de alguma coisa que é, muitas das vezes, fútil o bastante e que não vai ter poder para fazer nada na nossa vida. O único que tem que ocupar o primeiro lugar é Deus. Então, voltando aqui à história do final, vai dizer que aquilo que ele planta, ele colhe. A forca que ele tinha construído para enforcar Mardoqueu, ele mesmo morre sendo ali enforcado nessa forca. Então, no final das contas, eu vou ter esses 2 pontos, que aquilo que você conspira, né, a favor ou contra e tudo mais, volta para você. Essa ideia de você não se curvar diante de algo que não é a figura de Deus na sua vida. E eu botei aqui que no final, né, que tudo que desejamos volta para a gente. Aqui, o final. E no final do ponto, no final de tudo, Deus usa a figura dessas 2 pessoas, tanto Esther como Mardoqueu, para salvar
o seu povo. Vai dizer que ele não é mencionado diretamente na história, mas nós precisamos entender que a Bíblia, todas as histórias bíblicas, de Gênesis do Apocalipse, em ordem cronológica ou fora dela, tudo aponta diretamente para um único Deus. Primeiramente, para a figura de Deus, de um Deus que criou a humanidade e continua cuidando dela, e diretamente também para a pessoa de Cristo. Então, no final das contas, por mais que o livro de Estés está contando uma história do início ao final, nós vemos o impacto de Deus ali. Ele não precisa estar sendo mencionado, não precisa ter o nome de Deus ali falado durante o livro, mas é que você precisa entender que tudo aquilo dali foi provisão de Deus, e Deus ele usa duas pessoas que ao olho de outras pessoas não teriam capacidade de fazer nada, mas Deus coloca numa posição para honrar e para abençoar o seu povo. Assim também, eu e você, Deus tem nos colocado em posições particulares, de grande importância, não no sentido de ser visto, eu não estou falando de importância de ser visto, eu estou falando no sentido de influência. Nem sempre o influencer, às vezes tem ali um canal, vou continuar falando, existe ali uma influência que tem um perfil no Instagram que tem 3 milhões de seguidores. Ele está influenciando aquelas pessoas, de certa forma, sim. Mas eu e você, nós somos influencers também, mas nós somos um influencer de forma diferente. Nós influenciamos quem está ao nosso redor. Nós influenciamos os liderados que estão debaixo da nossa liderança, nós influenciamos a nossa família, então nós estamos a todo momento sendo vistos. As pessoas podem, nós não podemos ter grandes seguidores na rede social, mas as pessoas que estão ao nosso redor literalmente estão nos seguindo, olhando o nosso estilo de vida e como é que nós temos portado para essas pessoas. Às vezes você pode achar, mas a opinião da outra pessoa não importa. Gente, aqui no nosso meio cristão, importa sim. A opinião do seu irmão importa. Porque justamente é ele quem vai poder olhar para você. No espelho, eu posso olhar todos os rostos aqui. Eu olho o rosto da Poliana, agora eu consigo olhar o meu também porque eu estou através de uma tela. Mas se eu estiver num ambiente, o único rosto que eu não enxergo é o meu. Então eu preciso que você fale para mim o que eu preciso melhorar. No final das contas, Deus ele usa as pessoas para abençoar o seu povo. Se Deus te colocou numa posição, você precisa honrar essa posição que Deus te colocou. Assim como Esté honrou, assim como Mardoqueu honrou, e assim como eles fizeram que era possível, Deus fez o impossível e livrou o seu povo. Novamente, nós temos Deus aqui agindo com misericórdia e dando mais uma oportunidade ao povo de Israel, ao povo judeu, e nós temos a história não acabando por aqui, mas continuando ainda até a vinda de Cristo, para libertar definitivamente o seu povo e estender a salvação a todos, tanto a mim quanto a você. Então é isso. Enfim, no final das contas, todos nós estamos numa posição de notoriedade para influenciar as pessoas e influenciar as pessoas para o bem. Não seja nunca uma pedra de tropeço na vida de ninguém. É sobre isso. É isso, acho que fechamos com chave de ouro a aula de hoje, né? Rômulo gosta de ficar com o último tópico justamente para fazer esse resumão, essa aplicação e essa mini pregação, né? Como a gente sempre fala. Muito bom, muito bom. Só olhando aqui os comentários, né? Temos nos tornado tão religiosos que esquecemos a importância da oração, justamente. Verdade, Bruno, é que eles estavam conversando. Gente, hoje muita gente participou, né? Participou no sentido de estar online, batemos aí bastante gente assistindo. O pessoal tá com vergonha de comentar? Gente, comenta que a gente vai lendo. Claudete chegou agora, ó. Paz do Senhor, Poli Rômulo. E todos da live. Acabei de chegar, vou ver um pouquinho. Glória a Deus. Já estamos finalizando. Volta daqui a pouco, quando essa live se tornar vídeo. Vai ser muito importante. E é isso. Vamos ler a conclusão? Vamos. Posso ler? Acho que foi o pior. Agora eu não me lembro. Eu também não sei. Conclusão. Esté e Mardoqueu não olharam para as adversidades com olhar humano, mas com fé. Não, eu tô olhando, aprendi o quê? Peraí. Não. Conclusão. Deus, mais uma vez, preservou a vida do seu povo, mostrando ao mundo que nada e ninguém pode frustrar os seus propósitos. É isso. É isso, amém. Vamos ler o finalzinho, então. Momento de oração. Nessa mensagem aí do momento de oração. E diz para nós orarmos para que a nossa confiança possa ser plena em Deus, principalmente no momento dos adversos. Amém. Vamos lá, gente. Bondoso Deus, eterno e poderoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa live que já se passou, por esse momento de oração
que nós estamos tendo agora. Pai amado, por cada palavra que foi dita aqui, em cada um dos tópicos, que não seja apenas, Pai amado, a nossa carne falando, mas que seja do Espírito Santo nos usando, que nós possamos comunicar aquilo que o Senhor primeiro implantou no nosso coração, primeiro tocou em nós, para que a gente possa transmitir para as pessoas que estão ouvindo, Pai amado, essa lição, essa live. Obrigado por cada um que esteve aqui com a gente, que entrou por um momento, que saiu, por aqueles que ficaram até o final, pelos que estão assíduos, por aqueles que vêm de vez em quando. Nós oramos para cada um deles, Pai amado, para cada um desses professores, para que o Senhor abençoe cada uma dessas classes e que todos possam dar a sua melhor aula nesse próximo domingo. Pai amado, nós oramos pela nossa confiança no Senhor, nossa plena confiança. A fé, Pai amado, eu aprendendo na oração, que eu acabei esquecendo de falar durante a lição, mas algo importante da fé é que a fé ela não nasce do nada. É algo que é plantado e é regado, e a cada momento, nas suas experiências, você vai regando e vai crescendo. Pai amado, que a nossa confiança no Senhor seja assim, Pai amado, que nós possamos, através das nossas experiências, que a nossa confiança vai crescendo e crescendo, e que nós venhamos a entender que nós somos completamente dependentes do Senhor para tudo na nossa vida. Obrigado por ser um Deus zeloso, um Deus misericordioso e um Deus que se importa com a gente. Obrigado por tudo, esteja conosco, abençoe cada um nesse domingo, que possam dar a sua melhor aula, que estejam seu coração nisso, e que seus liderados compareçam, e que nós possamos estar a cada dia mais somando para o seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir a live de hoje. Mais uma vez, quem não é apoiador ainda, basta entrar aqui embaixo, entrar no site e fazer parte desse projeto, continuar apoiando esse canal para que ele continue crescendo cada vez mais. É isso. Um beijo. Até a próxima semana. Tchau, gente.